Fala, Vete! Passando aqui para o nosso 7º Journal Club. Dessa vez eu trouxe um artigo bem interessante. Esse artigo, o que ele fez? Ele avaliou o pós-operatório de 18 casos de cães que tiveram hérnia de disco em região lombosacra. Simples assim, tá? Muitas vezes a gente é questionado pelo tutor de qual a estatística de sucesso em relação a algumas coisas, por exemplo, incontinência urinária, incontinência fecal. Então, esse artigo nos traz alguns dados para que a gente possa ter um embasamento em relação a isso, tá bom? Então, o que é a doença do disco intervertebral? Basicamente, entre uma vértebra e outra, nós temos o disco intervertebral. Esse disco, ele é composto basicamente por um anel fibroso, como está na imagem aí para vocês, e dentro dele um núcleo pulposo. Trazendo uma analogia bem simples, ele é basicamente um babalu. Lembra da bala? Babalu? Em alguns pedaços, esse anel fibroso ele é um pouquinho mais fino, normalmente na região onde ele tem contato direto com a medula. Esse anel se rompe e esse conteúdo, esse núcleo pulposo, ele extravasa e sai para o canal medular, onde ele comprime a medula do paciente. Isso é hérnia de disco. Para vocês terem uma noção, a cada 100 animais, 3,5 terão, até os 12 anos de idade, alguma doença do disco intervertebral, tá? Pode ser em qualquer segmento da coluna. Então, a cada 100 animais que vocês vão atender, basicamente 3,5 vão vir com algum sinal de doença do disco intervertebral. Esse estudo ele avaliou, então, 18 casos em região lombosacra, então ele avaliou de L4 a S1, e todos os cães apresentavam como sintomatologia incontinência urinária, podiam apresentar também incontinência fecal e paresia ou paralisia de cauda. E o objetivo disso foi operar esses 18 cães, determinar o resultado da cirurgia, se foi positivo ou não para eles. 50% desses animais eram da raça Cavalier King, essa raça que a gente, e Cocker, né? São duas raças que todo mundo sabe que é o clássico representante da hérnia de disco, principalmente em região lombar, tá? 50% dos cães do estudo apresentaram extrusão em L5 e L6. Então, para quem já está na área, sabe que essa é uma região que acontece muito probleminha de hérnia de disco. E o tempo mediano, desde o início do sinal clínico até o dia da cirurgia, foram de 12 dias. Às vezes, alguns médicos veterinários falam assim, mas passou de uma semana, não compensa mais operar. Então, vamos ver o que teve de resultado aqui, tá bom? 12 dias, muitas vezes, é superior àquilo que a gente encontra aqui no Brasil, ou pelo menos na região que eu me encontro. Alguns casos a gente opera muito antes do 12º dia, casos que a gente opera com 5 dias, uma semana, tá? Normalmente 12 dias a gente já está considerando um caso tardio para ser operado por hérnia de disco aqui. Então, olha só, o que ele trouxe de resultado? 86% dos cães que entraram na cirurgia com incontinência urinária tiveram uma recuperação completa da função. 90% dos cães que entraram com incontinência fecal tiveram recuperação completa e 87% com paresia ou paralisia de cauda também recuperaram a função completa da cauda. Então, a gente tem um prognóstico muito bom em relação à incontinência urinária, incontinência fecal e paresia ou paralisia de cauda. Então, vale a pena a gente submeter os nossos pacientes a esse tipo de cirurgia, mesmo que a gente esteja falando aí de 12 dias, 14 dias, 15 dias, porque a estatística de sucesso e de melhora em relação a isso é muito grande. E a maioria das vezes eu sou questionado pelo tutor, não se o animal vai voltar a andar ou alguma coisa assim, mas se esse paciente vai melhorar em relação à continência urinária e incontinência fecal, que é o que acaba trazendo uma péssima qualidade de vida para o paciente. Então a gente tem esse artigo que dá para se basear, que a estatística de sucesso é muito alta. Como conclusão, cães com doença do disco intervertebral na região caudal, né, lombosacra, e com sinais associados, podem recuperar a função completa de continência urinária, de incontinência urinária, fecal e fecal com a intervenção da cirurgia. Lembrando, a duração e a gravidade dos sinais
pode sim ser um fator para o prognóstico. Então, nós tivemos uma média de 12, mas tiveram cães que não retornaram a função completa, né, da incontinência urinária, e cães que foram operados com quase 60 dias nesse artigo. Então, vale a pena a gente sentar, conversar com o tutor, solicitar os exames com uma certa urgência, para que essa cirurgia ocorra o quanto antes possível. Tá bom? Muito obrigado a todos. Se alguém quiser mais informação, o artigo vocês podem encontrar lá no meu site e estou sempre postando conteúdo nas minhas redes sociais. Um abraço.